Boa tarde a todos vocês. Daqui a pouquinho vamos começar a nossa live. Vamos aguardar o pessoal chegar. Ixi. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Vocês estão me ouvindo, gente? Me dá um ok só para me posicionar e saber se está saindo som, se está tudo ok aí para vocês. Está me ouvindo? Edilane, Tereza, quem está aí, está me ouvindo? Pois é, menina, eu não sei por quê. Vou tentar tirar o microfone. Vocês estão me ouvindo agora? Está me ouvindo, Edilane? Eu acho que é o seu som, Edilane, porque o pessoal está me ouvindo. Tá ok, então. Ok, obrigada, Teca. Então, vamos lá. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Marista Elvi Fano, sou aqui de Juiz de Fora, mineira, né? Estudante aqui de turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui no momento eu estou falando aqui da Biblioteca Central da UFJF. E também sou bolsista voluntária do grupo de extensão e pesquisa do TBC Rede. Hoje estamos finalizando a série de lives TBC Rede Engaja Políticas Públicas de Turismo de Base Comunitária, que faz parte, né, do projeto de extensão TBC Rede, Central de Difusão do Conhecimento em Turismo de Base Comunitária. Eu acho que está todo mundo me ouvindo, né? Então, que participaram do processo de construção das políticas estaduais de TBC do Rio de Janeiro, da Bahia e hoje a de Minas Gerais. Né? Participem desse bate-papo aqui com a gente, que vai ser muito bom, dúvidas, curiosidades, né?
os seus comentários. E aí a gente está aqui para construir um conhecimento, trocar uma experiência que é muito legal. Então as dúvidas, as curiosidades, comentários poderão ser colocados na nossa caixinha de perguntas, ok? E também não se esqueçam de assinar o formulário de presença que se encontra disponível na nossa bio. Tá? Muito bom ter vocês todos aqui. Eu acho que vai ser muito prazeroso essa live e essa troca de experiência com todos aqui. Obrigado mais uma vez. Quero agora convidar as professoras Edilane Moraes, da UFJF, que é minha orientadora, e a Tereza Mendonça, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para fazer das boas-vindas e as considerações aos convidados e a todos vocês que estão aqui conosco nessa live. Que bom ter todos aqui. Boa tarde, Stael. Ei, Boa boa tarde a tarde, todos, Edilane. todas. Que bom ter você aqui. Tereza. Boa tarde, Aí, tudo Tereza. bom? Tudo bem? Oi, Stael, Edilane. Boa tarde a Que todos. bom estar com todos Que vocês aqui. alegria, né? Estamos já na última live, a semana toda, né? Pensando, refletindo, questionando as políticas públicas de TBC. Então, nós estamos muito gratas, né? Às nossas instituições, né? A Pró-Reitoria de Extensão aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, que também está nos apoiando, ao curso de turismo também, a nossa instituição parceira, que a Tereza vai falar também. E eu gostaria de comentar, né, que é muito interessante que desde segunda-feira que surgiram alguns alunos aqui na live, eu fiquei muito feliz. Então a gente vê, né, o quanto que alunos da graduação estão se interessando por esse tema, turismo de base comunitária, como que pessoas da prática, né, estão atuando aí nas suas ONGs, nas suas prefeituras, nas suas instituições, e tem essa interface, né, com a gestão pública, que também está interessada em entender como que surgem essas políticas e como que elas poderão, de fato, beneficiar diversos grupos comunitários que estão aí experimentando as suas iniciativas. E hoje a gente tem Minas Gerais, né, como um caso aí a ser pensado, muito interessante, principalmente para nós aqui, né, da UFJF. Minas muitas Minas Gerais, né, como já diz Guimarães Rosa. Então, como que uma política estadual pode dar conta, né, de trazer e traduzir toda essa diversidade aí do nosso estado? Então, estou muito feliz, quero agradecer imensamente os nossos convidados, o professor Ebert e a Maria de Fátima também, daqui a pouco a Stael vai apresentar, e também quero agradecer a Tereza, né, sempre a gente pensando juntas, aí a gente aceita esses desafios, né, realizar um evento pelo Instagram, para tentar alcançar o maior número de pessoas, fazer essa ponte entre Minas e Rio de Janeiro. Então, a gente encerra essa semana com muita gratidão. Desejo uma ótima live para todos. Obrigada. Eu queria também agradecer a parceria, né? Nossa instituição que está apoiando a Rural, né? E a UFJF, que apoia com os projetos de extensão. Nossos alunos também que encaram esse desafio. Os convidados que aceitaram, né, os desafios do Rio, da Bahia, hoje de Minas Gerais. A Ebert, né, lembrando que eu fui convidada por ele, né, para participar de um evento em Montes Claros. Nesse momento, eu trazendo a experiência do Rio de Janeiro, a gente sentou em grupos, né, com várias pessoas, atores sociais de Minas Gerais, para discutir a proposta de lei. Então, é muito interessante, né, como a gente se insere de alguma forma, de forma direta e indireta nesse processo, né, como pesquisadores, como extensionistas nesse processo. Foi uma experiência muito boa, o convite do Ebert, e troca, né, de experiência com o Ebert, com Minas Gerais.
e, né, também nesse momento também com os parlamentares que estavam aí discutindo sobre isso. Então, a gente acha que o papel da universidade é essa, fazer cada vez mais interlocução com a sociedade civil, né? Então, a gente vai trazer pesquisador e uma experiência, né, de campo aí de Minas Gerais, para a gente finalizar essa primeira etapa, né, desse projeto. E que muitos virão, né, outras atividades serão colocadas aí e multiplicadas em parcerias, e agradecer a esse momento, e a você também, Estael, para comandar aí mais esse dia, tá? Muito obrigada a todos. Eu que Bem-vindos. agradeço. Obrigada. Um abraço, tchau, Até gente. mais, tchau. Estamos aí, então eu vou mediar com vocês aí esse diálogo, né, sobre a Lei Estadual de Turismo de Base Comunitária do Estado de Minas Gerais, que foi aprovada agora em janeiro de 2021. E participem deste bate-papo com a gente, né, que será bem interessante, com a figura e o convidado do Herbert Canella. E então não se esqueçam mais uma vez de assinar o formulário, né, de presença na nossa bio e de colocar na nossa caixinha suas perguntas, ok? Então vamos receber os nossos convidados. E agora, primeiramente, vou pedir para convidar aqui o Herbert Canella, que é turismólogo, doutor em Geografia, é professor no curso de Turismo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuripe, integra a Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo, pelo Observatório de Turismo de Minas Gerais e pelo Observatório de Viagens e Turismo do Sertão Mineiro, no norte de Minas. É membro do GT de Pesquisa da Rede Brasileira de Trilhas e integrante e colaborador da Rede Mineira de Turismo de Base Comunitária. A rede brasileira aqui de trilhas, né? Eu tenho um grande interesse porque eu também sou trilheira, então ele fala também a minha língua, né? Falamos juntos a mesma língua. Então vamos receber com carinho aqui o nosso convidado, que é o Herbert. Eu vou convidá-lo aqui agora. Só um minutinho. Herbert, vocês estão me ouvindo? Oi. Olá, tudo Olá. bem? Tudo bem, Vamos ter você aqui bem, junto querida. conosco. Que bom. Obrigado. Você me ouve bem? Eu estou ouvindo bem, sim, estou ouvindo. Deixa eu Isso. aqui talvez fique melhor. E tudo bem, né, Beleza, com tá me você? ouvindo? Quer Tá me se enxergando apresentar? bem? Tudo bem? Isso, tranquilo. Tudo bem, né, Herbert? Prazer Tudo conhecê-lo, né, ótimo. virtualmente, mas muito bom ter você aqui conosco, ok? Prazer conhecê-la também. Fico feliz, né? Um Isso, momento especial, na celebração com de uma certeza. semana importante. Fico muito honrado pelo convite, e muito feliz de estar compartilhando esse momento contigo. Que bom. Estamos todos aqui, né, junto com o professor Lidiane e a Universidade Federal aqui de Juiz de Fora. É um prazer imensamente ter você aqui conosco, tá? E eu vou começar, Obrigado. então, querendo que você fale só um pouquinho, assim, sobre você, o seu, né, sua perspectiva de trabalho, quais são... Eu vi aqui que você é do GT de Trilhas, não é isso? Eu também sou trilheira, então nós falamos a mesma língua. Gosto. Gosto muito, é muito bom, né? Eu acho que eu não sei, é uma coisa que me faz muito bem. Eu adoro fazer uma trilha, né? Mas Sim, gostaria que você falasse um pouquinho assim, pra gente antes de começar as claro, perguntas, pode ser? perfeitamente. Bom, inicialmente agradecer, né? Eu preciso nomear também aqui, e, naturalmente, pelas representações, para além da sua mediação hoje, estar compartilhando esse momento, não posso deixar de agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora, Federal do Rio de Janeiro, a Tereza Mendonça, professora querida, que falava há pouco, a professora Edilane, querida amiga também, parceira, professora de primeira ordem, tem sido, tem sido duas mulheres importantíssimas nessa travessia, nessa jornada importante, né, sobre a construção de possibilidades à luz das dimensões do turismo de base comunitária, mas que, na verdade,
produz um efeito à luz da expertise acumulada por uma dedicação à maestria há muito tempo, né? Elas que vêm dedicando há muito tempo a olhar com sensibilidade essa realidade que do entorno das comunidades, enfim, de todo um conjunto de realidades aí importantíssimas que merecem a atenção, que não tiveram, historicamente não tiveram. Então, tem sido um trabalho inspirador. O TBC Rede, né, tá de parabéns pela proposição. Mais um trabalho importante, mais um movimento importante desse importante grupo de pesquisa, dessa importante rede. E em nome da Universidade Federal de Jequitinhonha-Mucuri, né, do curso de turismo, do programa de pós-graduação em estudos rurais, a gente fica muito honrado em poder estar aqui representando a Rede Mineira de TBC, uma responsabilidade muito grande, compartilhar desse momento com a Tatinha, também é importantíssimo, né, uma pessoa que tem uma trajetória de vida magnífica, assim, inspiradora, representando as comunidades coletoras de flores sempre vivas, e, nesse sentido, representar a Rede Mineira de Turismo de Base Comunitária aqui no dia de hoje, para a gente também é um exercício muito honrado, porque poder ecoar, né, discussões, reflexões que a gente tem feito com diversas representações da Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, com diversos atores, que, por vezes, na força do voluntariado, têm colaborado, instituições diversas, das diversas esferas, municipal, estadual e federal, que têm contribuído com um debate importante em Minas Gerais também sobre turismo de base comunitária, e, naturalmente, principalmente, os povos e comunidades tradicionais, suas representações e lideranças, que vêm compartilhando, nos ensinando muito, né, a como olhar de forma sensível e encontrar nas demandas, né, do dia a dia, do cotidiano, de seus meios de vida, de seus cotidianos, possibilidades pragmáticas que possam ser traduzidas aí no contexto da política pública, né, e também, obviamente, refletindo isso na inteligência de mercado, aqueles que querem enxergar no turismo de base comunitária possibilidades também de um outro turismo possível no contexto também de uma atividade socioeconômica. Então, a gente está muito animado e honrado de poder participar com vocês aqui. Falar de Obrigada. mim, eu atualmente professor no curso de turismo da Universidade Federal, como eu disse, no programa de pós-graduação em estudos rurais também, um programa incrível, jovem, mas muito potente. A gente encerrou uma semana com um encontro importante aqui para discutir o rural no contexto do bicentenário da independência do Brasil, e tivemos uma mesa incrível hoje com representantes de comunidades também, do movimento dos trabalhadores sem terra. Então, uma mesa incrível para fechar esse evento também. A gente está com as discussões quentes aqui, então muito me anima de um dia importante, celebrar um dia importante, de fato, de boas conversas. Tenho dedicado pela universidade a percorrer aí, diversos espaços, né, porque para além no contexto da tríade de ensino, pesquisa e extensão, a gente, por vezes, depara com pessoas que acreditam que o professor fica apenas no exercício de sala de aula, né, e de ministrar as disciplinas, mas a gente faz isso também, mas existe um compromisso severo, né, na condição de recurso público, né, dentro da Universidade Pública Brasileira, da gente também transpor o conhecimento para fora de sala de aula e, principalmente, de devolver à sociedade aquilo que ela espera das instituições de ensino. Nesse caso, a gente vem participando também numa perspectiva extensionista e colaborativa de diversas institucionalidades, na construção de diversas redes, né, na Rede Brasileira de Observatório de Turismo, na Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, colaborando com conselhos de mosaicos de áreas protegidas, com a Rede Mineira de Turismo de Base Comunitária, obviamente, e naturalmente, diversos outros espaços, né, conselhos consultivos, deliberativos, Comitê Gestor da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, por exemplo, parques, né, conselhos estaduais de parques estaduais e parques nacionais. A gente vem fazendo um percurso importante juntamente com outros colegas, né, que integram o curso de turismo, que integram o programa de pós-graduação e, naturalmente, dialogando com outras instituições e outras universidades. Que bom. Esse é um percurso muito feliz. O Herbert, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Qual foi a motivação para a criação da lei em 2021?
E como foi o processo de construção desta lei até a sua aprovação? Quem se envolveu nela? Que Perfeito. estava motivado e envolvido, né? Sim. Essa resposta ela pode ser dada em 1 minuto, em 10 minutos, em 1 hora ou em 10 horas. Como a gente só tem 1 hora hoje, Isso, né? eu E não tem vou me mais arriscar a falar perguntas, então. mais de 10 sobre ela, não. Eu gosto da boa Isso, prosa, quem me conhece sabe que eu não tenho muito freio para boa prosa, não. Eu gosto de conversar, eu acho que a isso, gente carece de boas prosas e que a sim, gente está com muito preso, certeza. né? De fato, a velocidade dos fatos, das demandas cotidianas, a gente tem conversado pouco, eu percebo, apesar de a gente estar com a falsa sensação de que as redes sociais têm permitido a gente, de fato, conversar muito, mas eu acho que a gente tem conversado pouco, a gente tem passado muito os feeds para cima, mas a gente tem aproveitado pouco para fazer conversa. Felizmente, eu acho que o contexto da pandemia, de alguma forma, traz essa possibilidade forçada, né? Num ambiente de tristezas, aí, de perdas, de dores e de muita angústia, a gente acabou sendo obrigado a utilizar essas redes sociais também para conversar. E eu acho que esse foi, uma forma interessante de aproveitar o tempo nesse momento desafiador que nós atravessamos. Uhum. Então, eu vou tentar resumir essa resposta em 5 minutos aqui. Você me fica à vontade também para, Ok. por gentileza, me frear. Tá. Eu levanto a mãozinha aqui, ó. Tá ótimo, querida. É porque Tranquilo. realmente tem muita história, né? E mineiro Eu gosta de uma boa sei. prosa, né? Eu sou Ah, um mineiro qual mineiro que geralista, não e aí gosta, né? a gente conversa bastante, apesar de, Isso, de ter essa história dos sossegos. com certeza. Eu preciso dizer que nosso entendimento na construção desse processo, ele está inserido em um contexto mais profundo de reflexão, né? De forma pragmática, havia uma mobilização na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, em 2017, mobilizada por diversos atores, né? A professora Fabiana Bernardes, uma querida colega e amiga que tem colaborado de forma contundente na Universidade Federal de Minas Gerais, juntamente com diversos outros atores, internamente a Secretaria, o Lucas Xavier, que fez um papel brilhante na sua passagem pela Secretaria de Estado, naquele momento, coordenou uma mobilização também, juntamente com a Fabi, com o Werther, com a Luciana Priscila, a Agda, o pessoal da Federação Quilombola de Minas Gerais, a Rede Cerrado, uma série de profissionais que atuam no setor de turismo como operadores, né? É, eu não vou correr o risco talvez de citar algum aqui para ir fazer Uhum. injustiça com os Entendi. demais, mas foram vários e eles estão sendo registrados, né? A gente está construindo uma memória bonita desse processo, fazendo questão de mencionar todos aqueles que se envolveram para não sermos injustos com as pessoas quando a gente Uhum. poder vasculhar essa história de uma forma mais profunda e com mais tempo, obviamente, que aqueles que puderem ler e revisitar os autos desse processo de construção bonita, vai encontrar por lá, né, todo o detalhamento de todas essas pessoas, mas efetivamente havia um diálogo, né, tanto do ponto de vista dos operadores de turismo do Estado, das comunidades, que já vinham de um processo importante em 2014, com a criação da comissão estadual, né, eu gosto de falar esse nome completo, a Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, né, sob o decreto 46671 de 2014, foi criado, então a gente tinha uma mobilização importante dos povos e comunidades tradicionais no contexto de inserção para a política pública no estado de Minas Gerais também. É, a mobilização interna da Secretaria de Estado, como eu disse, da pessoa do Lucas, era importante. A universidade vinha fazendo discussões importantes, né? A professora Fabi, a professora Marcinha, a professora Mariana, as meninas da UFMG faziam isso, a professora Cíntia Fonteboa, colega aqui da UFVJ, também fazia essa discussão também, de uma forma importante. Diversos outros colegas de outras universidades que vinham refletindo sobre, e naturalmente, os trabalhos, né, que se encontravam no Brasil afora em importantes discussões. Essa mobilização ela tem lastro na história, né, que o TBC Rede, a professora Tereza, a professora Dilane, a professora Marta, enfim, diversos outros atores aí, ajudaram a construir, participaram, né, nessa tessitura. E aí, obviamente, o lastro se encontra na história de uma discussão nacional, mas de uma forma mais contundente, num posicionamento, né, de sujeitos políticos aí, nesse caso, povos e comunidades tradicionais no Estado, que
estavam procurando ampliar seus espaços de ocupação no ambiente de produção de políticas públicas no Estado de Minas Gerais. Então, esse encontro universidade, pós-comunidade, Secretaria de Estado, foi determinante. O Werther também, que esteve com a gente aqui no começo da semana, abrindo essa sessão de lives, teve um papel importantíssimo também nesse processo de mobilização. Mas a gente partir de uma discussão, para não ser tão pragmático, é preciso entender que a gente partir de uma discussão sobre o convite às viagens, né, e o direito às viagens de turismo. Temos trabalhado muito nessa tese, na reflexão sobre, de que historicamente os povos, nós brasileiros de um modo geral, e ainda de forma mais contundente e forte os povos e comunidades tradicionais, nós não somos ainda efetivamente convidados a viajar e motivados a viajar nesse país. Historicamente, e eu estou falando da história de formação do território nacional, né? A gente, de fato, sempre foi preparado para receber, à base de muita violência, enfim, o processo de colonização, ele estabelece um processo de fixação, né, nos lugares, ou se não, de violência e infelizmente, de vidas inteiras ceifadas do direito de existir e muito distantes da possibilidade de viajar. Então, se a gente não foi convidado a viajar, obviamente é muito mais fácil impregnar nas pessoas a possibilidade delas permanecerem para receber. Então, a gente conversa muito sobre isso, tem refletido, que o que nós temos de mais genuíno, né, hoje tratado no âmbito da promoção do turismo, por exemplo, que é essa hospitalidade mineira, que é tão proclamada, é preciso ser observada também em suas raízes e origens históricas, que foi forjada à base de muita violência, né, infelizmente, e a gente ressignifica isso, né, o que a gente foi forçado a produzir de uma forma violenta, a gente conseguiu ressignificar à luz das nossas humanidades e transformar isso em algo genuíno e sensacional, né? Porque, de fato, essa hospitalidade ela é incrível, a hospitalidade é fundamental. Para falar de turismo de base comunitária assim, ela fica um tanto quanto impossível. E aí, nesse sentido, por não sermos historicamente convidados a viajar, nós começamos a refletir bastante sobre o direito de viajar. E pensar o turismo de base comunitária nesse contexto implica não só em preparar territórios a partir das dimensões do turismo de base comunitária e de convidar as comunidades a refletir sobre as possibilidades do TBC como alternativas, né, de desenvolvimento, de produção do espaço de viver e de acesso ao bem viver e valorização das identidades, das humanidades da vida que se processa nesses territórios, também a partir da ideia de que elas precisam viajar e acessar o direito às viagens e ao turismo, né? Só dá para a gente pensar na perspectiva de uma acolhida e de uma hospitalidade no contexto dos territórios, se essas pessoas tiverem, de fato, o direito à viagem e ao turismo. Então, foi partindo dessa reflexão, assim, no âmbito, eu diria, das reflexões mais profundas, que demandaram maiores prosas e que, de alguma forma, recuperam todas as prosas que já vinham sendo feitas na construção da Comissão de Povos e Comunidades, na universidade e na política pública de Minas Gerais, é que a gente encontrou, então, nesses atores uma mobilização importante com um direcionamento dessa energia para um acesso, né, no espaço legislativo de Minas Gerais. E aí é preciso destacar o papel da Marilene Alves de Souza, nossa querida Leninha, né, amiga, companheira de luta, sindicalista, professora, política brasileira, está aí no seu segundo mandato como deputada estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que foi uma pessoa determinante, né, pela sensibilidade de acolher, né, esses clamores, essas ideias, enfim, com as provocações que o Werther fez, que a professora Fabiana Bernardes fez, que a Mariana, a Fabi, que as comunidades, né, que ela conhecia muito bem por longa data, acompanhar a partir dos trabalhos junto ao Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, um trabalho primoroso que foi feito também de mobilização, pela sensibilidade professora e naturalmente de sindicalista. A Leninha, quando ela assume seu primeiro mandato, ela acabou acolhendo, né, a proposição de se pensar uma política de turismo de base comunitária no âmbito do Estado. E foi determinante porque, a partir dessa articulação com o mandato da deputada Leninha, a gente encontrou esteio, então, para pensar possibilidades de uma minuta de texto, né, que pudesse dar cobertura a esses clamores, a essas ideias, esses sentimentos e reflexões que estavam postos nas discussões e traduzir isso em um projeto de lei que tramitasse, então, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
em sua integridade e fosse, então, celebrada aí. Naturalmente isso aconteceu. O PL 150 de 2019 virou a Lei 23763 de 2021, que para a gente foi uma conquista árdua, né? Foram 695 dias de tramitação, que envolveu muita discussão, muita mobilização social. A Tereza falava da sua presença aqui, sua participação na abertura do primeiro encontro mineiro de turismo de base comunitária que nós realizamos. Preciso destacar o papel fundamental do nosso amigo turismólogo Ítalo Mendes de Oliveira, que atualmente é secretário de turismo da Prefeitura de Gromogol, técnico licenciado do Ministério do Turismo, tem uma trajetória bonita dentro do Ministério desde 2003, né? E o Ítalo foi determinante na organização desse encontro, e contou, então, com a parceria do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Ouro Preto, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e, naturalmente, de todas as comunidades que estão envolvidas na comissão. Foi importante porque o evento foi realizado no contexto do 6º Colóquio Internacional de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, e ali a gente pôde fazer uma oficina importantíssima, para além de serem contemplados com a brilhante palestra da professora Tereza, contextualizando o TBC no contexto da América Latina, Brasil e Minas, trouxe também a possibilidade de a gente fazer uma oficina para pensar essa minuta do PL 150, que veio se tornar a lei. Essa tramitação, como eu disse, que durou 695 dias, ela teve uma tramitação difícil, né? Ela te esbarra em uma diversidade de comissões internas, né? Comissão de Desenvolvimento Econômico, por vezes fratura o texto, internamente não há... É um processo democrático de construção, obviamente, Sim. mas que implica uma diversidade de percepções e de inteligências, de expertises, de disputas no campo ideológico também, obviamente, Com porque certeza. são relações de poder que são evidenciadas também nesse sentido, e de disputa de espaços de poder, de narrativas, de um campo simbólico e de oportunidades. E nesse caso, a gente conseguiu reconfigurar e ter um diálogo importante dentro da Assembleia Legislativa. A gente encontrou nas comissões também um apoio importante, diversos deputados, juntamente com o deputado Leninha, né, que apoiaram a proposta do deputado Leninha na Assembleia, e isso foi fundamental para a gente conseguir celebrar um texto que, pelo menos de início, né, de uma prosa com a política pública, acabou por contemplar a possibilidade de previsão de um programa estadual, enfim, e de desdobramentos que, naturalmente, precisam serem feitos quando se tem um texto de lei. Não basta ter a lei e um texto bonito, é preciso praticá-lo e colocar, né, à luz das Isso demandas e desejos. É a próxima pergunta que eu ia até te fazer, que é justamente essa. Você tem informações, alguma coisa sobre a implementação da lei, os resultados práticos atualmente? E o que você acha que mudou após a criação dela? Teve alguma alteração, você acha, que dentro desse turismo de base comunitária, todo o envolvimento de Minas Gerais, com tudo, né, que a gente tem do nosso contexto, da nossa história, você acha que houve alguma alteração depois da aplicação da lei? Ainda está, como assim, engateando, que a gente sabe que eu sou funcionária pública do Estado, eu sei como é que funciona, né, as políticas públicas também. Sim. Então, a gente sabe que muitas vezes as coisas engatinham, né? E aí, você já viu. Mas aí eu queria saber de você, como é que está essa posição agora, depois que a lei foi, né, implementada e tudo direitinho, se ela já está sendo aplicada em alguma coisa, se você tem algum exemplo, alguma colocação nesse sentido. Perfeito. Te agradeço a pergunta em nome da rede, porque dá oportunidade para a gente também ampliar o nosso processo de mobilização em curso, né? Uma questão importantíssima que eu não posso perder de vista também é de destacar a importância dos dobramentos, por exemplo, dessa mobilização do primeiro encontro mineiro de turismo de base comunitária. A gente aproveitava a energia que acontecia do 6º Colóquio Internacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que acontecia em Montes Claros, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social da Universidade Estadual de Montes Claros. Foi um parceiro de primeira hora também na realização desse primeiro encontro, mas que acabou desdobrando naquele momento, inclusive no momento subsequente, a realização do primeiro seminário mineiro de turismo de base comunitária e bem viver, coordenado pela professora Fabiana Bernardes, lá pela professora Márcia, professora Mariana,
na UFMG. Isso foi fundamental, porque se no momento a gente teve um primeiro encontro de boas prosas e de celebração das comunidades, a gente acabou também trazendo para dentro os resultados para dentro de um processo de revisão também da própria da abordagem que se tecia dentro da academia, né? Assim, dentro da universidade, era Sim. preciso repensar também. Então, em que medida a gente estava gastando muita energia pensando em determinadas frentes e em que medida também a gente poderia articular melhor à luz dos clamores, dos desejos das comunidades que foram apresentados no encontro. Então, ter o seminário subsequente ao encontro foi determinante também, porque a gente pôde repensar a perspectiva dos conceitos, aproximar melhor a ideia do TBC à perspectiva do bem viver, entender o poder das existências na construção de liberdade, né, no âmbito da construção conceitual do TBC, que é muito maior, é uma construção política, né? A Tereza sempre destaca isso com a Edilane, que eu acho super bonito, falar do TBC como uma construção política também é fundamental, me perdoe, e nesse sentido, a lei acabou sendo muito celebrada, né? Quando ela é sancionada em 2021, em janeiro de 2021, a gente está caminhando para o segundo ano, né? Desse texto é um curto espaço para quem está dentro, como você bem disse, na perspectiva do servidor, a gente sabe que 2 anos passam voando, assim, dentro de uma instituição que trabalha a partir da ideia dos 4 anos de mandato, né? Mas a gente, de alguma forma, eu também, como servidor público, entendo que o tempo das instituições nem sempre é o tempo daqueles que as fazem funcionar na condição de gestores, né? Enfim, seja do governador, de um presidente, de um prefeito, dos vereadores, obviamente. E por isso que é importante a participação social permanente. Então, uma das questões mais interessantes que deriva da publicação da lei é justamente a possibilidade desses atores que vão conversando se sentirem contemplados também no âmbito do legislativo estadual, né? A gente tem um espaço a ser ocupado agora, mas pelo menos legitimado, de discussão, de narrativa, de campo simbólico sobre o TBC dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Isso é importantíssimo. As discussões Muito precisam bom. ocupar os seus espaços no âmbito legislativo, e isso também foi muito falado aqui, eu achei importantíssimo, né, nos webinars que me antecederam aqui. Eu queria aproveitar, inclusive, um parênteses para cumprimentar todos que aqui estiveram, né, eu não fiz no começo. Foram discussões importantíssimas, assim, porque eu acabei me vendo e observando a rede mineira também nesse processo que todos passaram. Então, eu acho que esse é um ganho em potencial. De outro modo, isso serviu também para consolidar a perspectiva de uma rede, efetivamente, porque o texto de lei ele acaba sendo um texto que celebra essa articulação em rede. Não dá para a gente simplesmente achar que o texto por si só é capaz de fazê-lo, mas a mobilização que o antecede e a mobilização subsequente à sua publicação acaba por fortalecer, inevitavelmente, a possibilidade de trabalho em rede. Então, esse também foi um segundo elemento importante. A rede se fortaleceu com o processo. Uma terceira questão que não posso perder de vista são os desdobramentos dela enquanto eu poderia dizer, com espelho, né? Na perspectiva de um espelho aos municípios mineiros. Então, a gente está vendo aí um desdobramento muito, muito importante e bonito dessa mobilização, né? Que reúne a perspectiva da rede, obviamente, de municípios que, à luz do texto da lei, começaram a publicar, então, e a se mobilizarem no âmbito dos legislativos municipais a sancionarem suas leis municipais de TBC. Então, esse é um movimento também super interessante, né? Porque ora, dadas as especificidades de cada município, evidentemente, ainda assim, a discussão sobre o TBC acaba passando a participar da discussão de produção das cidades, assim, de uma forma bem interessante. Então, o TBC passa a ser uma ferramenta importante para se pensar a cidade também, e esse, como um terceiro desdobramento, nos parece assim, muito, muito importante. Eu poderia listar Serranópolis de Minas, Bonito de Minas, Januária, Rio Par de Minas, Caldas, Arinos, Belo Horizonte, Brumadinho, Chapada Gaúcha, Gromogol, Itacarambi, Jequitinhonha, Lavras, Moeda, Pedra de Maria da Cruz, Cerro,
Diamantina começa a fazer aqui também. Enfim, a gente está vislumbrando uma série de municípios que alguns já sancionaram e outros estão trabalhando em seus textos, trabalhando discussões para a construção de minutas de políticas municipais. Então a gente entende que esse também é um ato importante, potente como desdobramento, e num um quarto desdobramento que nos pareceu fundamental assim, dar cabo de forma ligeira, e a gente agora começa a fazer isso de uma forma mais contundente, é que foi a criação, né, o convite à criação de um grupo de trabalho, né, coordenado então pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, juntamente com a Rede Mineira de TBC, para se pensar uma minuta de decreto que regulamente então essa lei. Há muita discussão foi feita, né, em que medida a gente vai precisar de fato de um decreto para regulamentar a lei. A gente está com entendimento nesse momento que sim, é importante ter um decreto que regulamente a lei, até na perspectiva de previsionar programas, né, e a deliberação no âmbito do planejamento estratégico do Estado e na concessão de recursos aos programas estaduais, que a gente construa então um programa estadual de turismo de base comunitária dentro do contexto do planejamento estratégico do Estado. Então, esse grupo de trabalho ele é formado por representações da rede, né, isso é importante, e a gente está, aos poucos, né, mobilizando, então, com o apoio e a parceria da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, essa possibilidade, então, de pensar uma minuta de decreto que regulamente o texto da Lei de TBC de Minas Gerais. Ok. Acho que esses 4 aí resumem bem. Existem vários outros, poderia dizer, de textos que estão surgindo, de artigos que estão sendo produzidos, de reuniões, de novos eventos, né? Mas esses são importantes. Inclusive, em 2023, né, a rede já pensa em organizar, nesse momento, entre maio e junho, fica aí o jogo convite para os parceiros e colaboradores, o segundo Encontro Mineiro de TBC, que vai se realizar agora juntamente com o segundo Seminário Mineiro de TBC. A gente vai fazer os 2 eventos que foram subsequentes, né, em 2019. Em 2023 eles vão acontecer juntos aqui na cidade de Diamantina, como estava previsto na Carta de Montes Claros, que foi a carta do primeiro encontro mineiro. E lá a gente já indicava a possibilidade de realização desse segundo encontro, segundo seminário, só que com a pandemia a gente teve que estacionar a ideia por um tempo, mas foi importante também para a gente ter mais clareza de como a gente vai pensar a desenvoltura desse evento. Então fica aí o convite a todo mundo participar com a gente aí do desenho e naturalmente da realização e da celebração desses eventos aqui. Ok, ótimo. Aí quando chegar em julho, é junho ou julho do ano que vem? Julho? Em junho. Junho, tá. Vou marcar na minha agenda de uma vez. Perfeito, a gente vai mandar os convites para vocês aí, formais, se é necessário for, mas fica aí já mais do que convidada. Muito obrigada. E a última pergunta que eu queria te fazer é como tem sido o papel, né, das entidades representativas, das comunidades, né, tradicionais, para serem beneficiadas por esta lei? O que você elenca disso assim, dentro dessas comunidades? Quais serão os benefícios que elas vão ter a partir daí? Então, a época que foi publicado então, o decreto, né, que cria a Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, em 2014, falava-se de 17 comunidades e povos tradicionais, entre apanhadores sempre-vivos, artesãos do barro, tecelãs, catingueiros, ciganos, congadeiros, extrativistas, faiscadores, garimpeiros, indígenas, pescadores artesanais, geraizeiros, enfim, as comunidades quilombolas, vazanteiros, veredeiros. Eu estou olhando para ver se eu não esqueço, eu sempre acabo esquecendo, são muitos. Minas Gerais realmente uma síntese, como diria o professor João Batista de Almeida Costa, o Joba, querido, né, uma síntese da formação sociocultural brasileira, pode ser apresentada por Minas Gerais em suas diversas matrizes aqui, enfim, sua diversidade cultural maravilhosa, incrível, inspiradora, diversidade cultural mineira. Então, assim, nesse sentido, hoje a gente tem esse número crescente, né, discussões crescentes também sobre o direito desses povos, e o mais interessante é observar que, se num dado momento, eu recordo nos primeiros encontros dos povos do Cerrado, em que eu participei há um bom tempo atrás, não vou revelar a idade, mas
A gente está discutindo aqui turismo, pensando em turismo no norte de Minas desde 2000, desde 1999, as primeiras provocações, a gente acompanhava assim, e toda vez que era falado de turismo, havia uma repulsa muito grande, né? Assim, a perspectiva de um turismo de massa, as complexidades e contradições do fenômeno, era sempre uma questão de assustar pela situação delicada, por vezes deprimida, de alguns territórios. E nesse sentido, o que a gente vê de ganhos, né, nesse momento é principalmente um desvelamento sobre outras possibilidades que o fenômeno permite a gente pensar e práticas que se anunciam também a partir de uma ótica responsável, né, enfim, de uma ótica sustentável, se assim valendo do conceito é possível. É, naturalmente, as comunidades passam a ser beneficiadas com isso, porque passam a entender o turismo como uma ferramenta estratégica de luta, né? Assim, o turismo como estratégia de luta é fundamental, seja para uma estratégia de luta para reconhecimento de suas identidades territoriais, de seus territórios, de sua identidade cultural, em um processo de desinvisibilização também muito importante. A gente falava ontem aqui de um trabalho importantíssimo realizado pelo Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, em parceria com o Instituto Piquito Cerrado e BNDES, né, a consolidação do Museu Vivo dos Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de Minas, assim, uma proposta incrível e que, naturalmente, tem observado o turismo como uma estratégia de luta, de valorização. E aí rompe-se e quebra, naturalmente, há uma quebra importante nos receios, né? Obviamente eles permanecem, não podemos dizer que eles não existam, pelo contrário. Tudo tem sido feito à base do alerta, né? Aquela sempre história da liderança de Capuí, do Ceará, lá que não sabemos que turismo queremos, mas sabemos que turismo não queremos, né? Muito se sabe aí das vantagens do atraso Sim. permite isso, muito se sabe daquilo que a gente não deseja para essas comunidades. Então, o tempo de cuidado está sendo reservado, sim, para se pensar como, mas elas estão encontrando no turismo possibilidades de ampliação de seus discursos políticos, como estratégia de ocupação de espaço na produção de políticas públicas, como eu disse, né? As comunidades estão agora também no âmbito legislativo com essa narrativa construída, e aí, obviamente, os desdobramentos da atividade em si acabam permitindo a gente também fazer um convite com o turismo possível né, em Minas Gerais, né? Esse turismo responsável, enfim, um posicionamento político também do turista, né, que vai procurar esses espaços de troca, de experiências, de vivências no contexto das comunidades, mas principalmente de alertar as comunidades, como eu disse, que elas têm o direito de viajar e têm o direito de acessar o turismo, né? É um direito. E aí Sim. a gente tem que entender como um direito fundamental, né? O direito de existir em circulação e fluir-se pelo mundo, né? O direito dos corpos transitarem pelo mundo e na interculturalidade produzirem efeito de transformação. Então, nesse sentido, a gente está entendendo que a lei também acaba por potencializar o exercício de liberdade, a autonomia dos discursos, a construção de novos campos simbólicos importantes também, e naturalmente, o reconhecimento de valor desses povos, né? Eles se reconhecerem. É um exercício importante de superação, por vezes, de quadros deprimidos, né? De territórios deprimidos, que não se enxergam com valor e, de repente, passam a perceber o tamanho do valor que tem e da importância que tem para a sociedade e para o mundo. Então, o turismo de base comunitária, nessa construção da lei e na materialização dela enquanto texto de lei, acaba permitindo também, o que a gente está percebendo é isso. Tá, existe menos timidez para falar sobre turismo nos territórios, porque é possível enxergar outras possibilidades para além das tragédias que o turismo produziu ao longo de sua história. O bom é que isso daí a gente vê, né, dá para observar que quase no Brasil todo, né? No Nordeste do Brasil, todos os locais agora já estão com essa visão do que é um TBC, né? Um turismo de base comunitária. Que se voltou a ser realmente uma, vamos dizer assim, agora é uma realidade, né? Dentro da visão do turismo hoje em dia. Né, que a gente já não tem mais só aquela visão de turismo de passeio, né, vamos dizer assim, de ir para a praia, né, aquela coisa do lazer todos os dias. Hoje tem já essa Sem abertura dúvida. que é maravilhosa, essa questão do TBC. Né? Eu tenho Sem uma dúvida. pergunta aqui da caixinha que está assim, o que você indica para os estados que querem propor o seu projeto de lei de TBC? E como mobilizar isso? Perfeito, ótima pergunta. A gente cumprimenta e agradece, né, pelas oportunidades, naturalmente, que esse desdobramento da prosa permite.
olha que legal. Aqui em Minas Gerais, como eu disse, a realidade de encontrar espelho no texto da lei, um espelho para se pensar a cidade, ou para se pensar projetos de futuro para a cidade no presente, é, tem permitido, de fato, diversos municípios se despertarem para as possibilidades do turismo, né, obviamente, suas miúdas tragédias, suas contradições, mas principalmente pelas possibilidades adormecidas, assim, né, ou pelo menos não percebidas no primeiro momento, de visita aos seus conteúdos, campo teórico, é, práticas, né, enfim, na desenvoltura do setor. O que a gente entende é que o primeiro passo seria justamente observar a história do turismo de base comunitária na América Latina. Eu acho que é, olhar para a história da nossa existência é fundamental, naturalmente, para a construção política, nesse caso, antes de tudo, é preciso a gente revisitar a história. A gente está falando de TBC aqui porque já teve muitas conversas, né? Muitas conversas aconteceram em toda a América Latina, mundo afora, a própria convenção da OIT é reflexo de muitas articulações. Então, assim, a gente precisa olhar para a história primeiro, e eu acho que esse exercício pedagógico de olhar para a história da construção, das percepções e das dimensões que o TBC anuncia é fundamental. Então, o que a gente vem fazendo é rodando os territórios e compartilhando com as pessoas primeiro um pouco desse histórico. Então, eu acho que esse é um exercício importante. Assim, primeiro é de compartilhar percepções sobre a história do TBC. De outro modo, é visitar a história da construção das políticas de TBC. E aí eu acho que é super legal. A gente já tem textos consolidados, né? A semana aí permitiu a gente visitar um pouco dessa história de cada estado que já se consolidou aí no âmbito das suas assembleias legislativas. E aí esses textos também eles estão buscando traduzir, difícil dizer se está ecoando todos os desejos, angústias, né, e necessidades daqueles que vão ser impactados, beneficiados e que vão se valer desse texto para pensar e produzir futuro. Mas é importante que os textos, reconhecer que os textos que nós temos agora, eles são resultados de muitas discussões. Então, nesse caso, olhar para os textos é uma referência importante, porque eles acabam sendo filtros de discussões importantes que já foram feitas, e à medida que o tempo avança, a gente também tem que considerar que existe um processo de justiça histórica em curso. Como eu falei, a gente nunca foi convidado a viajar. Então a gente também nunca foi convidado a produzir leis que nos beneficiem no sentido de poder acessar direitos à viagem e ao turismo. Então é importante que a gente também tenha um pouquinho de pressa. Eu não gosto de pressa, mas eu acho que é fundamental, o sucesso produtivo é fundamental, mas é fundamental também a gente poder não perder o bonde da história. Assim, a gente tá num momento importante, muitas discussões já foram feitas, muitas discussões se esgotaram. Obviamente que eu não estou dizendo que a gente não tem que falar mais sobre coisas que já foram discutidas no passado, seria uma bizarrice, mas é fundamental a gente entender que a gente já ganhou e potencializou uma energia muito grande em um caminho que é muito interessante, produtivo, e que consolida narrativas e principalmente um campo simbólico muito bonito. Então, no segundo ato, eu recomendaria nesse sentido, assim, a gente olhar para os textos de lei que já foram produzidos, porque são referências importantes e, naturalmente, para a história dessa turma toda que está fazendo aí, se fazendo de exemplo, né? Assim, eu acho que a história do TBC Rede, a quantidade de teses de doutorado, dissertações de mestrado, de artigos científicos já foram publicados, a quantidade de filmes, documentários já foram produzidos, o trabalho e a vida das comunidades, né? Eu acho que conhecer a realidade das comunidades é fundamental, e eu acho que esse é um exercício bonito, importante, fundamental. E aí, nesse caso, a gente tem que fazer no terceiro ato boas e grandes rodas de prosa. Chega do tempo de mesas pequenas, né? As mesas têm que ser grandes, as rodas de prosa Com cada vez certeza. maiores, e nesse sentido a gente tem que conversar muito. Então, eu acho que nessa tríade aí, história do TBC na América Latina, a história da construção dos textos de lei que estão vigentes nesse momento, e naturalmente a ampliação das rodas de prosa, realizando eventos, realizando encontros, compartilhando, usando as redes sociais para compartilhar as boas práticas que estão sendo feitas, seriam aí um caminho importante, um esteio legal aí, a tríade anunciada. Existem outras, claro, mas eu acho que dá para a gente pensar nelas com mais calma depois. No primeiro ato, eu acho que essas aí são importantíssimas. Importantes. Tá bom. Tem uma última perguntinha aqui que eu vou fazer para você. Eu gostaria que você pudesse responder em 2 minutinhos para a Claro. gente fazer a finalização aqui. Então, o quanto você acha que uma lei atrapalha ou ajuda as iniciativas do TBC?
que uma lei pode vir atrapalhar ou às vezes ela vem para complementar? Qual que é a sua visão nesse sentido, da aplicação dessa lei agora do Estado de Minas? É possível relativizar essa perspectiva, obviamente, é uma excelente pergunta. É possível relativizar e nós bem sabemos que tem leis, há males que vêm para bem, e aí, mas tem muita lei que acaba por produzir um efeito totalmente adverso na sociedade, né? São ferramentas estratégicas que implicam em disputas de poder. Então, assim, dependendo da intenção e da intencionalidade que se projeta no texto de lei, a gente pode estragar a vida, ou então a gente pode produzir carinho para a vida, produzir, né, como diz, berço para a vida. Agora, nesse caso das leis de TBC, o que está havendo é uma discussão bonita. Então, eu acredito que elas vêm para colaborar com os sentidos e razões de ser daqueles que acreditam na potência do turismo como uma estratégia de desenvolvimento social, enfim, de valorização das nossas existências viajantes, enfim, e da valorização dos lugares bonitos que tem no mundo aí, das histórias bonitas das culturas. Eu acredito que seja, sim, possível entendê-las como uma força a mais, mas a gente precisa ter cuidados, porque por isso que os textos precisam ser bem elaborados e conversados, discutidos, como todo exercício da democracia demanda, a gente tem que conversar muito sobre, porque elas podem sim causar problemas, mas nesse momento, diante do que a gente celebra, né, para o que foi construído nos estados até agora, nas redes que estão postas, né, na Rede Turisol, na Rede Tucum, e todas as outras redes de turismo de base comunitária da América Latina, a gente tem aí experiências bonitas de construção, e eu acredito que o texto de lei é uma forma de a gente ocupar um espaço que historicamente não foi. Isso é muito feliz, para a gente muito nos anima poder também participar do exercício de desenho de novas leis para o país, de novas leis para os estados, de novas leis para os municípios, e que contemplem aí, dentro de um contexto democrático, o direito de viajar, né, dessas comunidades, principalmente dos povos e comunidades tradicionais, que um pouco mais do que a gente também não foram convidados a viajar, né, na história do Brasil. Então, eu acho que elas vêm para contribuir. Vamos trabalhar novas leis aí de TBC, que vai ser realmente incrível. Ok. Muito obrigada. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com a gente, né? E muito em a sua explanação sobre a questão dessa lei. A gente espera mesmo, né? Vamos torcer para que realmente ela, vamos dizer assim, vigore cada vez mais, né? Dentro dos povos, das comunidades, das instituições, e que seja, vamos dizer assim, uma abertura para outros estados e outras comunidades, né? Vinha fazer as suas considerações com relação a leis, a engajamentos, né, e etc. Eu acho que isso daí que é importante. A partir do momento que se abre uma porta, né, vai abrindo outras várias. Então, eu acho que isso que é muito bom e, principalmente, né, eu queria agradecer também ao pessoal que esteve aí na live, que participou com a gente até agora no final, que colocou os comentários, fez as perguntas. Isso foi muito bom, muito enriquecedor, né? E eu, mais uma vez, peço a vocês que não esqueçam, né, de preencher lá o formulário que está disponível lá na nossa bio no Instagram, da sua presença, para a gente poder confirmar, né? E agradecer mais uma vez o Herbert realmente por essa divulgação, por estar aqui, por se disponibilizar a estar junto conosco aqui. É um momento muito enriquecedor para todos nós aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora do curso de Turismo, né? E principalmente para mim, que estou aqui, né, no projeto de iniciação com a professora Edilane, que para mim é uma abertura muito grande, muito bom. É a primeira live também que eu faço. Então, eu acho que é muito bom, como dizer, enriquecedor e de grande agradecimento para a gente, né, estar presente. Eu espero mesmo que a gente possa ver, né, e fortalecer esse movimento que cresce no nosso país a cada vez mais, buscando sempre os direitos fundamentais sociais, né, que nós buscamos numa visão de, como dizer assim, uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, como você falou, que a gente visa muito pelos povos, né, pelas comunidades, é uma outra oportunidade. E o TBC vem aí justamente para elencar isso, para abrir portas, para ter uma visão diferenciada do que vem a ser esse turismo grandioso e maravilhoso que é o TBC. Muito obrigada de coração, Herbert, por estar aqui com a gente, viu?
Eu que agradeço mais uma vez aí a todos que estiveram participando, aqueles que vão nos assistir depois, né? Fica aí o convite, mais uma vez, para os próximos encontros em Minas Gerais. Participem colaborando com a gente na construção e no desenho desse processo. Agradecer mais uma vez o convite em nome da rede, a gente fica muito honrado. A rede de Mineira de Turismo de Baixas Comunidades coloca à disposição também do TBC Rede, todos aqueles que nos assistem, para a gente continuar construindo boas prosas em relação a isso. E justificar, eu não posso deixar de fazê-lo. Eu não sei se vai ser possível, mas não sendo possível a participação da Tatinha hoje, é por uma situação pessoal de ordem maior, né? Ela acabou pedindo que Isso. justificasse a ausência dela também, então ela trazendo um abraço dela, das comunidades coletoras de Sempre Viva, de Flores Sempre Viva e da Codessex, né? Um forte abraço e em outra oportunidade ela possa também trazer um pouco da experiência dos olhares tão bonitos dessas comunidades coletoras de Sempre Viva. É isso. Com certeza, na próxima ela estará aqui com a gente. Um grande abraço, viu? Tudo de bom. Muito Um obrigada. abraço da Obrigada a Rede todos Mineira que de TBC a todos participaram. vocês. Fiquem bem. A gente fica muito honrado de participar e colaborar. Fiquem bem Obrigado. também. Aprendemos muito. Tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço. Nada. Até mais. Deixa eu colocar aqui para ver se vai gravar.